Olá, pela graça de Deus, estamos reiniciando aqui a nossa caminhada, reiniciando o que eu digo porque nós estivemos há 2 semanas, lá no dia 6, início desse mês, estivemos aqui com a primeira parte dessa live, né? Uma live que abrangeu uma parte daquilo que nós queremos fazer e hoje, na conclusão, com o nosso querido pastor missionário Robelito, que é cigano, que ele falou lá no dia 6 sobre costumes, sobre cultura, sobre procedimento, surgimento e tudo a respeito de ciganos e tal, e hoje vai falar sobre a sua experiência como cristão, como chegou a conhecer o evangelho, como conheceu e como se tornou agora formado em teologia como pastor, como missionário. Vai ser muito interessante a gente conhecer um pouco mais a respeito disso, né? Da sua vida, da sua família, do seu, certamente mais algumas coisas do seu povo também, que vai ser muito enriquecedor para todos nós. Então, você que não pôde acompanhar a primeira parte, e se você estiver inscrito no nosso canal, esse vídeo está lá à disposição. Caso não tenha se inscrito ainda, puder fazê-lo, nós agradecemos muito. Da Igreja Batista Pérola dos Mares, canal do YouTube, pode se inscrever e acompanhar. Vai, então, ser muito enriquecedor para a sua vida, podendo divulgar também com outras pessoas, porque esse é um assunto que não é muito conhecido entre nós. Nós que não somos ciganos, nós não conhecemos como é que o cigano surge, como é que ele se comporta, como é que ele faz e por que faz o que faz. Isso é muito importante, isso nos trouxe assim uma verdadeira aula nesse sentido, e o que nós vamos ouvir hoje, com certeza, será também tão importante quanto. Estamos aqui nessa sala de hoje, o próprio pastor Roberito, né, está conosco, o irmão Antônio Amorim, conosco está, Edivan Melo e Fernando nos trouxe, que está nos acompanhando hoje também. Possivelmente, mais adiante, temos mais algum participante que venha também estar conosco nessa sala. Mas é muito prazer tê-los aqui. Vamos que cada um possa dar a sua palavra de apresentação nesse momento. Está começando aí com o Fernando, depois seguindo com Amorim, depois Edivan, e daí já o pastor já segue na sua caminhada de hoje, ok? Agradecemos todos a participação de vocês neste momento. Abençoamos este tempo também precioso em que podemos aprender, compartilhar essa mensagem tão preciosa que é a de levar Cristo aos povos, neste caso ao povo cigano. Agradecemos a Deus pela participação de todos aqui na sala e que Deus possa estar nos falando neste momento não somente a conhecimento, mas sim ao nosso coração, porque sabemos que devemos levar Cristo a todas as nações. Então, Deus os abençoe. Graça e paz em Cristo. O primeiro momento, a primeira live, ela nos deixou com gosto de quero mais. Nós estudamos e aprendemos a respeito da origem e a respeito dos costumes do povo cigano. E hoje nós vamos ter a oportunidade de ver como Deus age, convertendo, chamando para si aqueles que são seus, né? Nós vamos ver um Deus que não faz acepção de pessoas, embora o povo cigano ele seja muito discriminado, mas Deus não faz acepção de pessoas. Então nós vamos ver a forma como Deus operou na conversão da vida do nosso querido irmão aí, Robelito, e tem também utilizado ele para levar essa mensagem a muitos da mesma etnia, né? Então, hoje nós vamos ver aqui a forma maravilhosa, e podemos dizer e cantar a maravilhosa graça de Deus para alcançar pecadores. Todos nos identificamos como pecadores. Boa noite a todos, seja bem-vindo, né, para mais uma live. Então, maravilha, a gente está aqui mais uma vez e com essa experiência maravilhosa aí do nosso irmão pastor Robelito. Então, como a Amorim tratou agora, realmente ficou com o gosto de quero mais, né? A gente poderia ir para uma vigília e
colocaria Robelito lá, pode falar até de manhã, meu jovem. E isso que é maravilhoso. Então, que Deus possa alcançar os corações das pessoas que tanto estão necessitando dessa palavra dele através dessa live, através da vida do nosso irmão Robelito, da minha vida, de Amorim, de Fernando, do pastor Arno também, que só nosso Senhor para alcançar, né? Então, e ele utiliza nossas vidas para isso. Então, que essa live aqui seja também mais um instrumento nas mãos e nos projetos do nosso Senhor para alcançar as vidas que tanto necessitam. Então, com a palavra, pastor Robelito. Graça e paz, meus irmãos, louvado seja Deus. Estão me ouvindo bem? Perfeito. Amém, meu amado irmão. Mais uma vez agradecer o pastor Arno, a sua esposa, toda a sua equipe, a sua família. Quero mandar um abraço para o meu pastor Josias Aureliano da Silva, que é daqui de Cruz das Almas. Também ao meu pastor Davi Pina, que é gerente de missões na Bahia, secretário executivo, o pastor Genilson, e o nosso pastor presidente, né, Adelso, que tem me ensinado muito nessa caminhada. Quero saudar meus irmãos, doutor Antônio, irmão Edvan, nosso querido irmão Fernando, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Mas, de qualquer forma, eu quero estar orando mais uma vez, em poucos minutos, com os nossos irmãos e nossos ouvintes. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Reconhecemos, ó Deus, a nossa pequenez. Importa que tu cresça, Senhor. Nos esvazia, Senhor, dos nós, do nosso eu. Que a tua bênção, Senhor, seja sobre nós. Tende misericórdia conosco, Senhor, pois queremos trazer à nossa memória só aquilo que nos dá esperança. Ser, ó Deus, com esta igreja, Pérola dos Mares, que a tua bênção seja sobre cada um, do maior ao menor. Que todos os ouvintes, ó Deus, estejam agora cativos ao Senhor, para que o Senhor se revele e fale através de muitos. Oramos na pessoa e no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, no verso 7, vai dizer: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza, nem para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dele, mas o Senhor vê e olha para o coração. Meus amados, o grande Deus em todo o tempo tem se manifestado de forma particular a pessoas e a seres humanos, todos aqueles criados, criaturas da mão do Deus vivo. E não é diferente com as outras etnias. O povo cigano é feitura de Deus. E sendo feitura de Deus, aprove o Senhor um dia se comunicar com esse que vos fala, um pobre servo do Deus vivo. A nível de introdução, eu quero dizer para os irmãos que Samuel, por mais que tinha intimidade com Deus, por algum minuto ele também atentava, como qualquer outro homem atenta, para o ser exterior. Como se veste, como se comporta, o porte físico. Mas ele se enganou porque o nosso Deus sempre vê o que está no nosso coração. O nosso Deus sempre vê o que está dentro de nós. E por isso, meus irmãos, naquele dia em que Deus rejeitou Saul pela desobediência, uma vez que foi o próprio povo que escolheu Saul para ser rei, Deus permitiu, porque o Senhor é bom e atende às nossas orações. Realiza o nosso desejo, embora não seja aquilo que está escrito lá em Jeremias 11:29, que só o Senhor Deus é que tem o conhecimento e sabe qual o bem e o fim que quer para nós. E o pastor Robelito é, para muitos, um espanto, porque não crê que Deus
pode falar com um cigano. E foi assim que o Deus vivo, ele falou comigo, se comunicou, porque ele atentou para dentro de nós. Não que nós sejamos alguma coisa, mas é porque ele faz da gente alguma coisa. Eu conhecia o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, através de uma pequena frase. Jesus te ama e tem o plano na tua vida. Só que essa frase estava muito distante de mim, muito esquecida. E no momento exato, no momento certo, o Espírito de Deus, ele trouxe essa mensagem, trouxe essa frase para mim. Eu nasci em Cruz das Almas, uma cidade pequena, mais ou menos 67 mil habitantes, e eu cresci já dentro de uma casa, de uma residência. Meu pai sempre me dizia, você nasceu na maternidade, Robelito. E ao crescer, eu sempre ouvi uma história. E a história é essa. Uma pessoa, dentro de uma viatura de polícia, chegou a um determinado local e ali apontou para uma pessoa. Os policiais foram, deteu aquela pessoa, trouxe cativo e colocou preso na delegacia. E a acusação era: este homem, esta pessoa, assediou sexualmente e depois matou uma jovem moça aqui em Cruz das Almas. A mãe deste homem estava ali todos os dias na grade, tentando dizer para aquela comunidade que o filho era inocente. Não se conhecia da cultura. Nenhum magistrado poderia julgar a causa olhando para os hábitos e o costume do povo cigano. O que imperava era aquilo que o senso comum dizia: cigano não presta. Depois de 2 anos, e por muito insistir, clamando a Deus, apareceu outro crime parecido com esse na cidade. É uma cidade pequena, e uma jovem moça também invade a delegacia, falando para aquele delegado que tinha acabado de ser violentada sexualmente e que ela era irmã daquela mulher que foi assassinada e cujo assassinato estava sobre os ombros daquele homem que estava preso ali. O delegado, fazendo a averiguação para o inquérito policial, identificou que aquela jovem estava falando a verdade. E no final do seu relato, aquela jovem disse: este homem que vocês prenderam, pensando que foi ele que matou e violentou a minha irmã, vocês se enganaram, porque o homem que acabou de me violentar, que tentou me matar, é o mesmo homem que matou a primeira mulher. E este homem é o nosso próprio pai. Ele nos violenta. E nós fomos obrigados, de alguma forma, a acusar outra pessoa. E aquele homem que estava preso, que levou 2 anos na cadeia, era o meu pai, o cigano Serrinha. E ao crescer, ouvindo essa história, pelo fato de eu já estar estudando e já conhecer um pouco do que é a injustiça, foi minando no meu coração uma grande revolta e uma forma de tentar defender meu pai. E essa revolta, para uma criança, para um jovem, ela toma rumos diferentes, uma vez que não se sabe como expor, como colocar essa angústia para fora. E a forma que eu colocava essa angústia era pensando que meu pai era um covarde, pensando que meu pai não poderia se defender. E eu comecei a olhar para a sociedade totalmente diferente, porque essa mesma sociedade que acusou meu pai, que sentenciou meu pai, sem um contraditório, sem um processo justo, sem um defensor que pudesse averiguar. Na época não existia DNA, não existia esses recursos da perícia criminal, mas embora que tivesse um pouco de paciência e
isso não aconteceu. E quando eu me entendi por gente, observando que o meu pai saiu da cadeia com uma promessa, uma ideia fixa na cabeça, eu não vou sair da cidade, eu vou colocar meus filhos para estudar, e eu vou provar que através da educação, meus filhos podem receber a carta de alforria, podem se desvencilhar do preconceito. E o primogênito dele, o meu irmão, Robério, ele atendeu o pedido do meu pai. Então, na cultura, o cigano casa entre 14 e 15 anos. Meu irmão não casou, foi até os 28 anos para ser um técnico em agronomia, para estagiar na Embrapa, para estagiar na UFBA, na Escola de Agronomia. Tentou o vestibular, disseram que o nome dele estava entre um dos aprovados. E tudo isso para realizar o sonho do meu pai. Só que o meu irmão, depois que estava pronto, foi procurar emprego. Foi agora usufruir do investimento acadêmico que o meu pai tinha dado para ele. E, infelizmente, na década de 80, não foi reconhecido os méritos, os louros. O currículo do meu irmão não era analisado. O que era analisado era a aparência dele. E, por muita revolta, meu irmão achou aquilo uma perda de tempo, porque já tinha 13 anos que ele poderia já estar casado, já poderia estar com seus filhos. E isso gerou nele uma frustração tão grande que abriu as portas para a prostituição, abriu as portas para a bebida, abriu as portas para uma nova cultura estranha à do povo cigano. E eu, como sou o segundo filho, nós somos em 7, mas são 3 homens e 4 moças, e eu sou o segundo macho. Eu, olhando para meu irmão, eu disse, eu não vou perder o tempo que meu irmão perdeu. Então, aquela revolta que eu tinha de não ter visto a sociedade local reconhecer que meu pai estava fora da comunidade cigana, que vinha honrado o seu nome em todos os lugares, que vinha nos ensinado a manter um princípio ético cristão sobre a Igreja Católica e sobre os ditames ocidentais para ser um homem que fosse elogiado pela sociedade. Tudo isso não foi reconhecido na prática. E o que eu fiz? Com 12 anos de idade, eu comecei a pensar em me defender, para não incorrer no mesmo erro que meu pai correu. E aí já começa aquela ideia de você não querer sofrer em uma eventual necessidade de se defender, se defenda, porque na mente de um jovem adolescente que ia para a escola e não tinha o seu nome pronunciado pelas coleguinhas ou por algum dos professores, em casa eu era chamado de Robelito, mas na escola era o Gajamo, o filho do cigano. Viver na pele, os primeiros romances da puberdade, entender que a garota até queria algum tipo de relacionamento, mas pela orientação dos pais ou da família, não se aproxime do cigano. Tudo isso era notório e doentio para mim, ao ponto de eu começar a andar armado desde a minha adolescência. Ao ponto de eu desconsiderar todo e qualquer gesto de amor de pessoas que não fossem cigana, porque eu via que quando a minha mãe entrava nos mercados, mesmo aqui na cidade, a bolsa dela era revistada. Então, não se fazia diferença entre a mulher do meu pai e outras ciganas. Meu irmão não foi chamado para trabalhar em lugar nenhum. E eu disse, então, vou ser cigano e se tiver que ser preso, eu irei agora com as vias de fato realizadas. Percebendo que meu pai não tinha mais como me dar o apoio, já um jovenzinho, um rapaz, meu pai com 4 filhas, teria que casar essas filhas, e a prioridade é o apoio, o amparo para as meninas, eu me vi um pouco assim, sem apoio. Não que meu pai faltasse com amor e a minha mãe, mas uma barraca com 7 crianças, já
rapazes e adolescentes. Eu disse, eu vou procurar o meu rumo, porque a escola e a educação, essa sociedade não vai me reconhecer. E eu mesmo fui e arrumei casamento para mim. Com 15 anos eu me casei. Abandonei a escola, abandonei os estudos e comecei a alimentar aquele sentimento de que ninguém que não fosse cigano prestava. E reclamava a meu pai, dizia para ele que ele estava perdendo tempo em querer provar ser uma coisa que seria utopia, um sonho. Uma vez que ninguém consegue enxergar o ser humano por dentro, porque tudo que se faz, socialmente falando, é o exterior que se julga e não as suas ações quando se tem um coração bom. E a partir daí eu me vi agora com a carta de euforia. Um jovem cigano, quando ele casa, ele já é de maior. Aí chamei meu pai para fazer a minha emancipação e fui para o banco, fiz o meu talão de cheque, fui no fórum, reconheci tudo e aí comecei a desenvolver a vida. E a partir desse momento eu fui viver justamente como um cigano vive. E todas as pessoas que me olhavam por mais de 2 vezes e que passavam alguns segundos me olhando, eu ia lá e perguntava, você tem alguma coisa comigo? Justamente para aflorar aquela revolta da injustiça que cometeram com meu pai. E tudo se passou. Aí foi a porta da bebida que se abriu, a porta do fumo, um jovem revoltado, irado, desenvolvi muitos hábitos e muitos vícios prejudiciais para a saúde, para a mente, para o corpo, como jogar baralho, como perder tudo o que tinha, andar em brigas e desavenças, prostíbulos, procurando aquilo que não guardou. E dos 15 até os 26 anos, foi essa vida. Amanhecia na banca do cassino, quando me levantava, ia para os prostíbulos, bebia, tinha uma mala de roupa com materiais de higiene, sapato, tudo no meu carro, onde eu já andava, sempre no pensamento de, em algum momento, me tornar um fugitivo, pelo fato de não ser amado e não ser reconhecido. E a partir daí, meus irmãos, eu comecei a me perguntar quem era o Deus dos ciganos. E eu dizia, não existe Deus. Se não existe amor, se Deus não permitiu nenhum acesso de amor de um não cigano para com o cigano, aonde nós íamos, nós éramos taxados. Por mais boa intenção que nós tivéssemos, nós éramos comparados com todos os piores. E aí, além desses vícios sobre mim, além de trair minha esposa, além de bater nela, além de não respeitá-la, além de sempre pensar em fazer justiça com as próprias mãos, eu desacreditei de todo o conceito de amor, principalmente de Deus. Como Deus vê o cigano? A gente para e pensa, todo mundo tem uma nação, todo mundo tem uma constituição, todo mundo tem cadeiras onde se assenta a pessoa da mesma estirpe, da mesma raça, da mesma etnia para se defender. E o cigano é o último em todos os lugares. É como se fosse os esquecidos. E tudo isso fez eu concluir que eu não deveria procurar Deus, mas que deveria procurar Satanás. Quebrei todas as imagens que eu tinha acesso, imagens da Igreja Católica, e fiquei sabendo de um feiticeiro que era famoso na região. E não só eu, como minha esposa, membros da família, fomos até lá e fizemos pacto com aquele feiticeiro, e o preço foi justamente o nosso sangue, foi a nossa vida. Tivemos os corpos cortados com navalha, fizemos ali trabalhos, oferecemos as nossas vidas, e por algum período de tempo eu passei ali
naquela comunidade de magia negra, alimentando demônios, alimentando e dando todos os alimentos e as obrigações que deveria ser feita para aqueles demônios. E o que é que um jovem pensa? Ser poderoso. Um jovem pensa em ter dinheiro, um jovem pensa em ser respeitado. E principalmente dentro da nossa comunidade, que tem um pensamento tribal, onde famílias se reúnem, né? Onde pessoas vão estar ali dentro de uma comunidade que a qualquer momento pode estar sofrendo por qualquer perseguição. E era esse o meu pensamento. Mas eu, depois de alguns anos, percebi que eu estava sendo enganado. Ou melhor, as coisas não aconteciam. E, ao declarar para aquele homem que era o chefe daquele terreiro, que eu iria sair daquela comunidade, ele olhou para mim e disse: se você sair, colocarei um câncer em você e você vai morrer. E nós já sabíamos do potencial mortal, né, que aquele homem tinha quando amaldiçoava as pessoas. E nesse momento eu me ajoelhei, eu me humilhei, eu pedi que não me desse nenhum tipo de maldição, que não colocasse em mim o câncer para a morte. E por muito insistir, ele disse assim: eu não posso resolver não. Fale com seu fulano, que era o nome da entidade. E para falar com essa entidade, eu teria que ir em uma encruzilhada, invocar o nome em uma sexta-feira e oferecer algum tipo de bebida ou cigarro. Eu levei cigarro. E em uma sexta-feira de noite de escuro, eu fui sozinho em uma encruzilhada, um pouco soturna, deserta, e ali eu invoquei o nome daquele demônio, pedindo para que ele removesse de mim o câncer. Mas eu não consegui falar com ele. Depois eu voltei lá no centro daquele terreiro de feitiçaria e disse que não tinha tido nenhuma resposta. E aí o feiticeiro olhou para mim e disse: eu não posso fazer nada. Se seu fulano não lhe atendeu, é porque ele não quer remover a maldição sobre você. E mais uma vez, eu me humilhei. Fui ali pedir de joelhos para que a maldição fosse removida. E por muito insistir, eu e minha esposa, ele disse assim: só tem um jeito. Você deve fazer uma nova aliança com o seu fulano, que é a entidade. E a forma que ele encontrou para uma nova aliança era ingerir uma espécie de chá, uma espécie de bebida, chamada abô. E além de ervas, tinha o sangue sacrificado dos bodes, né? O sangue dos animais. E quando o sangue passa por processo de putrificação, ali você ingere também germes, bactérias, aquela coisa, né? Porque no fundo do terreiro, do salão, tinha uma espécie de mini cemitério e ali ficava alguns objetos, algumas coisas, né, que se recolhia no cemitério e tudo, enfim. E a única forma era eu e minha esposa ingerir. E nós ingerimos aquilo ali, bebemos o abô e passamos a uma nova aliança com aquele feiticeiro. Depois passou mais algum tempo, tivemos algumas discussões entre famílias de cigano e eu precisei sair de Cruz das Almas, fui passar uma temporada fora em outra cidade. E por ser distante, eu não conseguia mais vir ou ir até aquele terreiro. Caiu no esquecimento, uma coisa que eu já queria, e aí eu me afastei. E à medida que eu me afastei do centro de feitiçaria, eu me tornava mais dependente, tanto do fumo, como do álcool, como da prostituição, como do jogo.
E o meu coração era um poço de ira, um poço de revolta. E tudo isso fazia com que eu maltratasse minha esposa. Às vezes eu chegava em casa bêbado, só tinha mesmo energia, condição de colocar o carro na garagem, e depois entrava até em coma alcoólatra. Minha esposa me dava banho, me vigiava enquanto eu vomitava inconscientemente. E ela perguntava, cadê o dinheiro? E eu tinha perdido aquele dinheiro, e além de perder dinheiro, fazia dívida de jogo fiado. E isso era os simples motivos que eu encontrava, né? Suficiente, bastante motivo que eu encontrava de agredir minha mulher fisicamente. Então, por mais de uma vez eu agredi, marquei a minha esposa, mas talvez um psicólogo pode responder e dizer que toda essa minha agonia era uma espécie de externar aquela revolta que desde a meninice eu tinha sobre quem é o povo cigano. E a partir daí, meus irmãos, eu desenvolvi, quem sabe, não sei, uma bi-identidade. Eu fui criado com os princípios da ética na educação, mas quando eu praticava aquilo que eu aprendi na escola dentro da comunidade cigana, eu era rejeitado. E os próprios jovens ciganos da minha idade diziam, mas você está se comportando diferente, você quer ser um não cigano? Quando eu aplicava os princípios que eu fui orientado na escola. E, em algum momento, isso gerava confusão na minha cabeça. Eu não sabia se eu deveria agir como, digamos assim, uma pessoa justa ou se eu deveria agir como um cigano que preza pela sobrevivência, independente de qualquer situação ou comportamento que ele esteja vivendo. E isso confundiu muito a minha cabeça por muitos anos. Se eu ia casar com cigana, se eu não ia, se eu deveria viver na comunidade, eu não, dentro ou fora, tudo isso causou essa revolta em mim. E eu me tornei um homem iracundo, angustiado, porque eu não conseguia desenvolver, eu não tinha um alvo fixo. E depois de ter experimentado conhecer Satanás e abandonado Deus, para mim não tinha mais o que procurar. Era viver conforme os anseios, os desejos, não importasse aonde ia dar, aonde eu ia desembocar. E depois de muito estresse, depois de me envolver com mulheres fora do casamento, depois de passar por crise financeira, depois de não saber mesmo quem eu era, eu comecei a desenvolver a síndrome do pânico. Passei a ser um homem confiado numa garrafa de água mineral. Me faltava o ar, me dava taquicardia. Nas madrugadas eu acordava sufocado, e aí eu tinha que beber, porque a bebida me acalmava, gerava aí uma espécie de calmante. E muitas vezes eu entrava em coma alcoólatra justamente para ter sono e dizer, eu dormi, eu descansei. E quando não bebia, eu sentia falta. Às vezes eu me levantava no meio da noite, na madrugada, e ia para as festas. E tudo isso gerava indisposição entre mim e a minha esposa e resultava em brigas. Depois que veio a síndrome do pânico, veio falta de ar, e quando eu procurava os médicos diziam que eu precisava tomar remédios de controle, tarja preta. Mas na cabeça do povo cigano não existia, nem para mim era fácil de acreditar em doenças emocionais psicossomáticas. Acreditávamos em encosto, em espírito, não é? E eu dizia sempre, eu vou me divertir. E à medida que eu me divertia mais, aí é que eu me afundava no vício e em outras ações. Até quando eu não suportei mais. E aí eu procurei um pneumologista para ele identificar o que estava acontecendo. Nessa minha agonia toda de depressão, síndrome do pânico, médico e loucura, eu mudei de um bairro para o outro. E, coincidentemente, eu fui morar na mesma rua que um filho do pastor Josias morava. Na época,
da minha idade, um jovem também, já casado, com um filho. Hoje ele é pastor em São Luís do Maranhão, pastor Rubem Aureliano. Na época era um jovem, mas um jovem que cheio de Deus. E quando ele passava para o trabalho, às vezes ele me encontrava na porta da minha casa. E ali eu estava brigado com minha esposa, ou eu estava revoltado com a minha própria vida, ou por ter perdido o dinheiro. E quando ele passava, ele dizia para mim: Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Me convidava para ir para a igreja. Ele foi um dos homens que Deus enviou à minha vida para olhar para mim como Deus olhou para Davi. Não atentou para a minha aparência, não atentou para o ser cigano. Ele conseguiu ver dentro do meu coração o que Deus via. Mas eu, cheio de filosofia cigana, dizia que não queria ser crente e que a gente tinha uma vida livre, não queria estar preso. Embora o povo cigano creia piamente que exista um Deus grande e soberano, ele também crê que não tem acesso a esse Deus soberano. E cria avatar, cria os deuses, né? Como os deuses da Igreja Católica, ou até hoje em dia estão usando até a imagem do próprio pastor para fazer essa ligação com o sagrado, com Deus. Então, embora a gente creia em Deus soberano, a gente não quer estar preso, porque nas caminhadas do povo cigano, nas agonias, no momento de sobreviver, eles tinham o hábito de se apegar ao Deus aonde eles estavam. E muitos dos governadores abriam as portas da cidade para os ciganos, e os ciganos eram obrigados a se dobrar diante das imagens, até do próprio imperador. Então, o Deus que socorria o povo cigano era o Deus que estivesse mais perto deles. Então, tudo isso gerou uma sopa de letra de deuses na cabeça do povo cigano, do sincretismo. Mas em nenhum momento o povo cigano quer estar preso a um Deus. Ou seja, quanto mais um Deus, mais protegido eu estou. E eu pensava também desse jeito, embora eu já estava totalmente incrédulo pela falta do amor. E eu dizia que não precisava ir para a igreja. Mas à medida que eu estava numa depressão, estava com síndrome do pânico, estava doente, não sabia por quê, tudo isso me levava a ficar mais distante ainda. Até quando eu fui ao pneumologista e ele pediu um raio-x. E nas imagens, ali, o doutor Amorim, que é médico, vai saber. Entre a garganta e o pulmão tem o mediastino. E todos os gânglios pulmonares estavam aumentados, de forma tal que eu não tinha uma boa respiração. O fluxo de ar era pouco. E o pneumologista olhando para mim, 26 anos, totalmente sadio, pediu a tomografia e no resultado da tomografia veio uma palavra com interrogação: linfoma. E até aí eu não sabia de nada, fiz outros exames e tudo era linfoma, linfoma. Dr. Marco Freitas, coração e pulmão ali na Maria Quitéria, em Feira de Santana, diagnosticou que eu estava com câncer num estado avançado e depois eu fiquei sabendo que eu só tinha expectativa de 1 ano de vida. E aí o mundo caiu sobre mim, porque muito vaidoso, conhecedor de algumas literaturas, sonhava, né? Tinha aquela ideia de viver feliz e, num momento para o outro, a maldição daquele feiticeiro se cumpriu na minha vida. Câncer para a morte. Aí a minha depressão aumentou de estágio e eu chorava 24 horas, desesperado. Não dormia mais, passei a tomar remédios de controle e aí eu fiquei naquela luta. Acredito ou não acredito? O que é que eu preciso? Vou para os Estados Unidos, vou vender tudo que eu tenho, a família vai ajudar. E aí o médico disse, olha, vamos fazer uma cirurgia pela garganta
a gente vai tirar, remover os caroços e biopsiar para saber qual tipo de câncer específico e lhe mandar para o tratamento com radioterapia, quimioterapia. E o sofrimento para o cigano é pior do que a morte. Eu lutava, queria viver, mas chegou um momento que eu senti que as nuvens densas e negras, o caos, tomou a minha vida. E aí eu não lutava mais para viver. Já tinha passado nessa agonia toda de descobrir 8 meses sem dormir, sem ter paz, já falido financeiramente quase, só tinha a casa que morava. E aí eu passei a desenvolver esse drama todo na minha vida. Quando eu aceitei a morte, que eu passei pelo anestesista, que eu marquei a cirurgia, foi uma loucura para mim. Foi muito triste, porque o cirurgião torácico, ele disse, olha, vamos mexer um pouquinho com o seu coração e tal. De repente, se pegar uma veia, a gente vai ter que abrir seu peito, operar. Tudo isso, né, gerou, para mim, gerou muita dor. UTI, sangue, tudo particular no EMEC, foi uma despesa muito alta. E aí, quando eu estou voltando de Feira de Santana com a cirurgia marcada no dia de terça-feira, no dia 18 de julho de 2006, eu tomei um banho e fui para o único lugar da casa que eu descansava um pouco. Tinha 10 ou 20 minutos de sono. E esse local era o chão do quintal da minha casa, no descoberto, quando eu ficava olhando para o céu à noite. E quando eu senti que as densas nuvens da morte tomou o meu coração, aí eu me entreguei à morte. E disse, quero olhar só para o céu e contemplar o céu estrelado. E depois eu quero morrer. No momento que eu estava fazendo isso, olhando para os céus, aí eu ouvi alguém falar comigo. E eu desconfiei, pensando que eu estava num estado de inconsciência ou era efeito colateral dos remédios, das drogas. Não acreditei que alguém estava falando comigo, mas a voz era insistente. E primeiro me interrogou. A voz primeiro me interrogou, depois das minhas respostas veio a confissão, e aí depois da confissão veio a revelação da identidade de quem estava falando comigo. Primeiro ele perguntou, tu contemplas as minhas estrelas? E ainda sem responder, calado, ele disse, cada estrela dessa tem um nome, eu as criei e chamo ela pelo seu nome. E a outra pergunta foi, o teu dinheiro pode te salvar? Os dólares dos americanos, os Estados Unidos? Quem pode fazer alguma coisa por ti? Aí eu entendi que era pessoal. E aí eu comecei a responder dentro do meu coração, não, eu não quis externar a minha voz porque a minha mulher estava tomando banho e não queria que ela me ouvisse falando ao léu. E foi justamente aí que o Senhor Deus se manifestou para mim e disse, eu te conheço desde o ventre da tua mãe, antes que tu fosse eu sou, eu vou te salvar, porque eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E foi justamente nesse momento que o Espírito de Deus trouxe a imagem do pastor Rubem, olhando para mim, dizendo, Jesus te ama. E foi no ponto nevrálgico. Por que foi no ponto nevrálgico? Porque eu perdi a esperança de que alguém poderia amar o cigano. Mas Deus não se esquece dos seus. E essa passagem é muito comum para mim, pastor, porque o Moisés, ele saiu de dentro de um povo que não era povo dele. Foi treinado para ser faraó. Foi para o deserto. E o Deus se revela para Moisés depois de 40 anos e fala, eu ouvi o gemido do meu povo, por isso eu desci para libertar. Então eu entendo que Deus, ele desceu para falar comigo, para dizer que ouviu o gemido do povo cigano, que há mais de 2000 anos perambula pelo mundo
sem ter certeza de quem é o Deus verdadeiro. E é justamente nessa hora que eu respondo aos irmãos aquela pergunta: como você aceitou Jesus? Eu não aceitei Jesus, foi ele que me aceitou. No momento em que eu conheci que Deus era verdadeiro e que o Espírito de Deus me trouxe a mensagem do meu pai na fé, eu me levantei de um pulo e me lembrei aonde era a igreja dele. Entrei no quarto, pedi uma roupa para minha esposa e ela estava muito cansada. Não tinha roupa limpa porque todos os dias ia para o médico e não tinha quem lavasse. E ela disse: eu quero dormir. Eu falei: vamos para a igreja. Ela disse: você está maluco? Cigano em igreja, sai de baixo. Eu insisti e disse para ela: Deus falou comigo e disse que vai me salvar. Por obediência ou medo, eu sei que ela foi comigo. Mas naquela noite, a única calça que eu tinha para ir era uma calça que não tinha botão. Ela tirou o botão da nágua dela, colocou na calça e eu fui para a igreja. Então, aquela mulher que eu batia, aquela mulher que eu desprezava, foi o botão da nágua dela que sustentou as minhas calças para ir conhecer Jesus. Chegando lá, o pastor Josias prega, não faz apelo. Eu chorava copiosamente. No final, eu já estava lá dizendo: pastor, estou doente, estou para a morte, estou desesperado. Vou fazer uma cirurgia no sábado, não sei se eu volto vivo. Ele orou por mim e na oração eu fiz uma promessa a Deus. Eu disse: Senhor, não me permite a morte. Que esta doença não seja para minha morte. Eu vou te servir até os últimos dias da minha vida. E o Senhor Deus, ele me fez eu chegar em casa com a esperança de salvação. Ao chegar em casa, quando eu abri a porta da sala, eu pisei o batente e uma coisa veio na minha cabeça e disse para minha mulher: Arlete, cadê a nossa aliança? Eu era casado há 11 anos e nunca tinha confessado que eu era casado, nem o meu amor pela minha esposa. Ela foi lá, pegou a aliança, eu coloquei no dedo. E eu disse: hoje eu sou seu marido. Nunca mais vou lhe bater e nunca mais vou lhe trair. Dormi, porque há muitos meses eu não dormia. De manhã eu procurei um Velho Testamento, ou procurei uma Bíblia. E só agora, o mês passado, eu descobri que a Bíblia que estava lá, que eu encontrei na casa da minha cunhada, foi um pequeno testamento, um Novo Testamento, que o avô dela, que cumpriu pena no presídio, recebeu. E que quando ele saiu da cadeia, foi o único presente que ela teve para dar, que ele teve para dar à neta. E ela pegou e jogou lá no canto. E no outro dia, eu já conhecendo Jesus, queria conhecer o Evangelho. E a Bíblia de um ex-presidiário, de tão longe, veio parar nas minhas mãos através da minha cunhada. E em 3 dias eu conheci todos os 4 evangelhos. Quando foi no sábado de manhã para ir para fazer a cirurgia, eu já conhecia o Espírito Santo, eu já conhecia a Trindade, eu já conhecia o poder das Escrituras. E quando eu entrei no centro cirúrgico, eu disse: doutor, quem vai me operar é o Espírito Santo de Deus. Ele disse: amém. E aí, eu simplesmente entreguei a minha vida ao Senhor, naquela hora ali que eu estava sendo anestesiado. Tudo que o médico falou de ruim não aconteceu. Não abriu meu peito. Eu não fui para a UTI, não precisei de sangue. Foi removido 16 caroços do meu pulmão. E o pastor Amorim, o doutor Amorim, pode me corrigir se eu estiver errado. Os caroços eram como azeitonas escuras que descamava e tinha raízes. E ao olhar, ao olho nu, já se comprovava algo bem enraizado, bem criado. Coisa de estágio final. Eu olhei para o material e percebi que eu estava nas mãos de Deus. Depois de 2 dias voltei para casa, mas não tive sossego porque os médicos ligavam para mim.
tanto o pneumologista, Dr. Antônio Vanderlei, como o clínico, o especialista em pulmão, Marcos Freitas. Vem aqui, vem aqui. Um ligou, eu não estranhei tanto, mas quando um termina a ligação, o outro liga, aí eu disse, eu vou e não volto mais. Fiquei naquela penúmbria, né, de não ter mais como voltar. Mas a esperança da salvação estava em mim. E aí, 2 médicos ligando, eu fui atender. Saí de Cruz das Almas para a feira. Quando eu chego na porta da clínica do pneumologista, o cirurgião liga de novo. E ele disse, você está onde? Eu disse, olha, eu tenho que atender aqui o pneumologista, ele também ligou. Mas eu quero falar com você. Sim, mas eu vou falar primeiro com o meu médico, o meu pneumologista. E aí eu indaguei e ele silenciou no telefone. Ele disse, você é um homem de sorte. Os médicos não creem na sorte, os médicos creem na ciência. E eu disse para ele, sim, e aí? Ele falou, não encontramos nenhuma célula cancerígena no material. Foi examinado 2 vezes, a lâmina foi reexaminada e não encontramos. E eu perguntei para ele, e o que é que eu tenho, doutor? Qual a doença? E ele disse, nós não sabemos qual é a doença. Digamos que o seu corpo entrou em choque com ele mesmo, sistema imunológico, aquela coisa, e não deu diagnóstico. E aí eu já estava na Maria Quitéria, na praça pública, ajoelhei-me ao chão, levantei as mãos chorando e disse, obrigado, Senhor. Tu cumpriu a tua parte. Quando eu entrei para a clínica, Dr. Marcos estava com a caneta na mão, girando a cadeira, olhando para o teto, com a mesa cheia de compêndios de doença do pulmão. Eu não entrei, fiquei observando da porta e ele lá, matutando o que iria me dizer. Não aguentei esperar, bati na porta e ele não mandou entrar. Ele ficou olhando para minha barba, para o meu cabelo, que eu era playboy, né? Você só tinha 1 ano de vida. Essa barba, esse cabelo teu. E aí eu me assentei, olhei para ele e disse, eu sou crente no Senhor Jesus Cristo e creio que ele me salvou. Ele não me deu atenção, pegou a folha do raio-x e disse, isso aqui vai para a Faculdade de Medicina da Bahia para dar aula aos alunos. Você é um caso raro. Você precisa ser investigado. Depois disse para mim, eu tenho 30 anos nos corredores de hospitais tratando só de doença do pulmão. Nenhum paciente meu me tirou 1 noite do meu sono. Você, Robelito, me tirou o sono durante 1 semana, estudando o seu caso. E os caroços vai sair em qualquer lugar do corpo. Pode ser alguma coisa do tipo sarcoidose pulmonar. E aí eu comecei a fazer exame do corpo inteiro. E os outros caroços vão ficar. Você vai ser investigado. E ao sair da clínica, ele passou para mim um antialérgico. E eu tomei. Depois de 6 meses, ele fez outro raio-x e os caroços desapareceram. Nunca fiz nenhum tratamento para câncer. Já tenho praticamente 16 anos na presença do Senhor e levo uma vida normal. Deus me curou. Me tornei evangélico da noite para o dia, porque os frutos de arrependimento eu comecei a mostrar, pelo poder do Espírito de Deus que já habitava em mim. Pastor Uber, me diga aí, eu tenho 55 já, não posso falar mais, né? Já tenho que caminhar para o final, né? Pode continuar. Tá bom.
E aí veio o outro lado da história, pastor Uber. A minha família me abandonou porque eu fui o primeiro cristão aqui, praticamente na minha região aqui no Recôncavo. Depois que eu fiquei sabendo que outros ciganos frequentavam e que tinham aceitado Jesus, mas assim, com essa vontade de servir a Deus, eu sinto dizer, eu acho que foi o primeiro. E aí minha família começou a me chamar de doido porque eu não fazia mais negócio, porque não queria mais mentir, não queria mais usurar, deixei o cigarro, a bebida, a prostituição, acabei com todas as pessoas que tinham contato comigo e passei a ler a Bíblia 24 horas. Um dia eu me perguntei, se eu não posso fazer nada disso, de que eu vou viver? E aí eu me lembrei que eu não tinha profissão. E por muito fazer força na cabeça para dizer que eu tinha uma profissão, me lembrei que eu tinha carteira de motorista. E aí eu disse, vou ser um taxista. Tinha um carro velho na época, comprei um alvará, fui para a prefeitura, regularizei e disse, agora eu tenho uma profissão, agora eu sou digno. Quando eu cheguei no ponto do táxi, diante daqueles senhores que me viu criança, que conheceu meu pai e a história de meu pai, tudo, estes só faltou me colocar. Assim, o que é que cigano faz aqui? Táxi? Cigano não trabalha. E aí começou aquela agonia, porque cigano quer trabalhar, porque cigano quer ser taxista, e começaram a futucar, ver se eu estava legal. E quando os passageiros chegavam, eu não percebia que por trás de mim tinha aqueles sinais que tirava o passageiro. E eu chegava num ponto muito cedo, saía meio-dia para almoçar, retornava, só voltava 10 horas para casa. Na época, cidade pequena, a corrida não era do taxímetro, era uma taxa de R$ 5, a depender 10, 7, 8. A mais barata era 5. E aí, como eu financeiramente estava passando situações difíceis, saí da minha casa para alugar minha casa, para ter um salário, para sobreviver, e fui para a barraca. E aí, meu amigo, eu tinha que esperar todo mundo ir almoçar, para os professores da universidade que não sabiam que eu era cigano pegar o táxi. Quando eles entravam no táxi, eu ia direto para o posto de gasolina, constrangia eles colocar o dinheiro de gasolina, porque eu não tinha troco. E de onde eu deixasse o passageiro, eu ia para casa almoçar. Retornava depois do almoço e fazia mais 2 viagens de 5. A outra eu trocava de R$ 1. E a terceira viagem de 5, que já era a última do dia, eu comprava de pão, ovo e salame. Ia para casa, alegre e satisfeito, servindo a Jesus. Quando a crítica era demais, que vinha aquela raiva, aquela vontade de sacudir, bater na parede e dizer, me respeite, o Espírito de Deus me tomava em lágrimas. E eu entrava no carro e dizia, eu não posso fazer nada. E ali eu passava 1, 2, 3 horas lendo a Bíblia dentro do táxi, no ponto do táxi, para que o Espírito de Deus me tratasse. Os ciganos, os meus primos, passavam 1, 2 horas conversando comigo do lado do meu táxi. E na hora de ir embora, pegava o táxi do quem não era cigano. E eu chorava de novo, entrava no carro, pegava a Bíblia e me perguntava, Deus, por que isso? Meu próprio povo me rejeitando, fora as críticas. Vi que o táxi não ia me sustentar. Devendo muito do jogo, o que tinha não dava para pagar. Botei a casa à venda, fui morar em um terreno que literalmente era um poço de lama. E ali foi onde eu desci nas madrugadas de barraca, tomando remédio para depressão, muito, mas muito mesmo mal. Na madrugada, o sereno da barraca escorria e pingava, ou no meu ouvido ou no meu olho. Era Deus me despertando para orar. E ali eu acordava a minha mulher para tirar a cama da pingueira e
eu botava a cara no pó. No inverno gelado, eu esfregava meu nariz, a minha boca na terra e dizia para Deus em lágrimas: a tua mão não está encolhida para que não possa me ajudar. E os teus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir o meu clamor. E a tua palavra diz que antes que a minha boca profira uma palavra, tu já sabe qual é. E que antes que eu termine a minha oração, o Senhor responde. A minha esposa me via nessa situação, ela não aguentava e chorava muito. Descia ela de um lado e eu do outro. E o dia amanhecia, a gente não via. E eu fiquei me perguntando, quando o cigano ele é errado e faz coisas erradas, ele é criticado. E quando o cigano aceita Jesus e passa a ser justo pela misericórdia de Deus, ele continua sendo errado? A sociedade fechou. O meu irmão ofereceu dinheiro para minha mulher, para eu sair da igreja, que ele ia me dar uma guia para eu voltar a trabalhar. O outro me abandonou. O meu pai não teve o que dizer, disse: você é um crente do jegue. E eu fiquei perguntando: Deus, os outros pais vai visitar os filhos nos presídios? Porque é envolvido com coisa errada. Eu deixei o errado, agora eu quero ser exemplo e o meu pai me qualifica desse jeito. Então, queridos, o táxi não dava. Fui para a prefeitura pedir emprego prefeito. O prefeito riu porque a fama do povo cigano é que é rico. Se por que você quer um emprego, Robelito? E você sabe fazer o que? Eu disse: eu sei dirigir. E por 8 meses eu fiquei esperando a oferta do prefeito. Um belo dia, eu saí de casa e disse a Arlete: ó, Arlete, eu vou receber um dinheiro para pagar o fulano que era dívida de jogo. A Arlete disse: tá bom. Se ele vir aqui, tu manda ele esperar que eu vou pagar ele. Aí eu voltei do táxi. Quando eu cheguei em casa, a Arlete perguntou: tu recebeu o dinheiro para pagar o fulano? Eu disse: recebi. Ele tá aí? Ele veio? Não. Eu disse: ó, mas eu desinteirei o dinheiro. E a Arlete não gostou, porque eu sou meio sanguíneo e o cara vinha me dizer desaforo e podia brigar. Aí ela disse: não mexa no dinheiro, não tire mais R$1 desse dinheiro. Aí eu acatei, saí da cozinha. Quando eu estou indo para o quarto, no meio da sala, eu falei: mas eu nem dei o dízimo. Ela disse: não dá nada de dízimo, negócio de dízimo, não dá. Aí quando eu voltei, o Espírito Santo disse: tudo é meu, tudo é do Pai. Aí eu voltei e disse para ela: Arlete, tudo é do Pai, eu vou dar o dízimo. Pronto, almocei. Quando eu voltei, no meio do caminho, o assessor do prefeito me para e diz: você vai ser motorista da educação. E eu fui empregado. Porque Deus viu a fidelidade daquele que dizima e que oferta. E agora foi o quê, doutor Amorim? A notícia da cidade: o cigano é funcionário da prefeitura. E aí foram saber o quê? Se meu pai e meus irmãos financiou a campanha do prefeito. Depois pegaram meu CPF e foram saber se eu estava ganhando 5 mil como motorista. O senhor dorme com uma coisa dessa? Mas o meu pastor, o pastor Josias, é um pastor que é um homem de Deus. Ele nunca na vida me orientou a procurar justiça nem por preconceito. O professor do município, presidente da associação do sindicato dos professores, ao saber que eu era funcionário, sabe o que fez? Um jornal com letras em garrafais, em negrito, em caixa alta: a prefeitura de Cruz das Almas emprega até cigano. Eu já tinha um bom relacionamento com as professoras, com os professores,
todo mundo querendo testemunhar a meu favor, pedir indenização. E como boa ovelha, eu fui pedir orientação ao meu pastor, ele disse, não procure a justiça, ele não quer lhe ofender. E esse professor, marcado por alvos de preconceito, negro, passou por uns processos e tudo, enfim, eu falo na vida, passou por coisas que ele sentiu na pele o que um cigano sente. E mesmo assim ele não teve o temor, a sensibilidade de se lembrar que ele estava me machucando o meu povo, a minha nação. Escondi isso da minha família, para minha família não cobrar ele de outro jeito. Escondi. E aí, sobreviver como? Com um salário de R$ 419,08, de 6 da manhã a 6 da noite. Aí, quando eu enjoei da EBD, estava pouco para mim, eu queria mais. Aí eu não sabia que tinha conselho administrativo, eu não sabia como era a igreja. Aí me disseram, olha, vá lá que o pastor Josias pode lhe ajudar. E eu fui para o conselho e pedi um professor de Bíblia para mim, só para mim. Porque as lições de batismo eu já tinha estudado. Aí quando eu cheguei, eu deixei para falar por último, porque eu não queria interromper. Quando eu falei rápido, não falei com muita explicação. O pastor Josias riu e disse, isso aí nós vemos depois, para conversar com o seminário. E aí eu fui saindo, todo encolhido por o canto da porta. E aí, meu irmão, quando eu estou saindo, o irmão Eloildo bate no meu ombro, eu viro, já todo constrangido, com vergonha. Você quer estudar mesmo? Eu não sabia responder ele, porque eu queria um professor de Bíblia, não queria outra coisa. Aí vem o pastor Walter, nós estamos orando há 1 ano por isso. Aí eu disse, não vou bater de frente com quem sabe mais do que eu e que está falando que está orando por mim. Aí Eloildo disse, eu vou pagar 2 anos da sua faculdade. Eu não entendi nada. Eu não queria fazer faculdade, eu só queria um professor de Bíblia. Resumindo, eu entrei sem saber no negócio. Quando eu me vi, eu estava na faculdade de teologia. E aí pronto, o amor pelas escrituras e tudo, enfim. Quando a minha família soube que eu estava estudando para ser padre, enlouqueceu. Aí pronto. Aí foi que o negócio apertou. Eu fui morar de favor em um terreno onde era, literalmente, me perdoe a palavra, era o banheiro da comunidade cigana que andava de barraca. Era um terreno murado, fizeram um buraco no muro e aí todo mundo fazia necessidade ali. Eu, sem saber que esse terreno era do meu vizinho, falo para ele, ô Jorge, eu vou me mudar daqui, tu não tem um terreno não para tu me emprestar? Ele disse, tenho lá perto dos teus parentes. Quando eu fui lá, estava eu no charco e no lodo, literalmente para ser tratado, na casa do oleiro. Minha família disse, o homem ficou maluco, deixou essa casa e foi morar para lá. E aí, meu amigo, ali eu vi que era pau para comer sabão, e depois de ter comido sabão, era pau para saber que sabão não se come. Porque Deus me pegou. E aí, quando eu vi as coisas, com 3 anos e meio, pastor Josias disse, vou pedir o seu concílio. Eu não sabia o que era isso. Não tinha intenção de ser pastor. Eu apenas tomava café, almoçava e jantava na casa dele todo dia, mas não sabia o que era isso. Eu sempre me zangava, porque vida de pastor é uma vida... Os caras querendo brigar com ele, eu querendo até defender o pastor, eu ia querer ser pastor, mas pelo fato de sair com ele, dirigir para ele, pegar Kombi, de alguma forma, eu sou espontâneo, e aí, pronto. Me deu uma dor de barriga, fui para casa. Me tranquei em casa, disse, não quero saber de crente, e se chegar aqui, não abre a porta. Negócio de ser pastor, não quer. E aí o Espírito de Deus
mandou os diáconos, os velhinhos, lá para casa. E aí, Deus falando, foi eu que te levantei, não temas, ó vermezinho de Jacó. E aí, foi muita pressão, a unção foi tão grande que eu comecei a chorar e disse, tá bom, eu vou aceitar. Passei 40 noites estudando a teologia sistemática e fui examinado junto com o pastor Walter. E engraçado que eu tive uma visão. O pastor Walter não era pastor, estava pregando. Eu, novo na fé, sabia que os batistas não é de ficar conversando profetada. Aí eu vi 2 anjos sobre os ombros do pastor Walter, pregando. E não era pastor. E aí eu chamei ele e digo, eu vou falar porque tu me entende. Eu vi 2 anjos nas tuas costas assim. Aí ele disse, amém, meu irmão. Que é quando a gente prega, os anjos de Deus estão ali. Mas a visão correta era que era eu e ele que seria junto, consagrado a pastor. Depois que a gente veio entender essa visão. E aí, meus pastores, respondendo a outra pergunta, como você tem trabalhado com o povo cigano? Nunca fiz nenhum projeto, nem tentei fazer nada para ser pastor, não. Eu simplesmente abria a minha boca e pregava. Simplesmente fazia o que o meu pastor fazia. E aí Deus foi, de alguma forma, me chamando para o ministério. Fui examinado, fui consagrado e aos poucos a minha família foi entendendo que aonde Deus estava me colocando era um lugar de destaque para eles e foi aceitando. Quando eu participei da Convenção Batista Baiana em Itabuna, meu pai estava viúvo, minha mãe tinha morrido, ele veio morar comigo e ele se sentou no sofá da sala. Eu entrei no quarto, comecei a me vestir de terno e gravata, cheio de pose, né? Pastor novo, queria mostrar serviço. Quando eu saí do quarto puxando a mala, ele começou a chorar, mas o choro do meu pai era como se ele urrasse, era alto. Eu tomei um choque e ele chorava copiosamente. E sabe o que ele dizia? Eu perdi o meu filho para as igrejas. Eu fui inundado, né, pela emoção, pelo choque. Eu queria também chorar porque eu fui assaltado naquele momento. E o Espírito de Deus disse assim: seja forte para que ele entenda para que eu te chamei. Não ceda. Ele vai entender. E ele insistia e gritava: eu perdi o meu filho para as igrejas. Mas ele pensou certo. Qual é o pai idoso, viúvo, que vai querer que o filho saia todo dia e não sirva ele nem num copo d'água, nem para dirigir para ele para levar na rua? E aí eu comecei a marejar os olhos, comecei a ficar com a voz embargada, querendo chorar, porque ali eu vi que eu estava abandonando meu pai. E aí a minha esposa foi, consolou ele, tapeou, e quando eu peguei o corredor para ir para a garagem, as lágrimas começou a cair. Eu entrei no carro e comecei a chorar de tal forma que eu andei mais ou menos 30 quilômetros inconsolável. E minha esposa se preocupou: calma, Robelito, porque calma, ele vai entender, e eu abandonei meu pai. E você não vai encontrar um cigano abandonar um filho, nem um filho abandonar um pai nunca, porque mexe muito com a gente. É coisa assim que... Aí quando eu senti que não ia ter consolo, eu comecei a gritar dentro do carro em oração. Eu disse: Deus, se tu me chamou para ser missionário, faz com que ali, naquela curva, apareça um caminhão vermelho, modelo cara de tatu, e pisque o farol para mim 3 vezes, para tu dizer que eu sou chamado, para eu abandonar meu pai e cumprir o que tu está dizendo. A curva bem fechada, não tinha carro nenhum. Quando eu fechei a boca, aparece o caminhão vermelho, cara de tatu, piscando o farol para mim 3 vezes.
Aí o diabo até bota uma dúvida na nossa cabeça, né? Não é a federal que está na frente ou é o quê? Um acidente. Não tinha nada. Eu parei de chorar. E minha mulher, que nunca tinha visto o poder de Deus de tão imediato, começa a chorar. E foi aí que eu entendi que eu fui chamado, que o pastor Josias não tinha errado, não. Ele pagou o preço dele em querer consagrar um cigano neófito. Mas Deus confirmou. E comecei a pregar, irmãos. Primeiro com o meu testemunho. Muitos ciganos hoje não é mais idólatra. Sabe que o Deus vivo e verdadeiro, embora não confesse, é o único Deus. Plantei um trabalho em Camaçari. Hoje esse trabalho está sob a responsabilidade do pastor Jorge Naldo, pastor batista da Igreja Rosa de Saron. E a pandemia fez com que a gente passasse o trabalho para ele, mas ali eu batizei mais de 10 ciganos. A igreja se reúne, ajunta 20, 30 pessoas. Organizamos um trabalho na cidade de Penedo, no estado de Alagoas, com mais de 60 ciganos. Lá eu e o pastor Walter batizamos quase 30 ciganos. Aqui na cidade de Cruz das Almas batizamos quase 20 ciganos. Tem uma congregação nossa aqui que é mista, tem ciganos e não ciganos, cerca de 40 pessoas. E tive o privilégio de ser convidado pela Convenção Batista Baiana a entrar ali como um aluno de missões, estou aprendendo. Mas é isso, irmãos. Hoje o nosso trabalho basicamente é fazer com que o povo cigano tenha visibilidade, a primeira coisa, porque a igreja, por mais sábia que seja, ainda não enxergou o desafio da evangelização no povo cigano. O povo cigano no Brasil hoje é um povo vultuoso. Nós temos 100 anos de missões com os índios, para 861 mil índios no Brasil. Nós temos várias agências missionárias estrangeiras, com 460 missionários capacitados, assalariados, né? E se você for fazer o comparativo, nós só temos 15 anos com missões em povo cigano. Desses 15 anos, nós só temos um pastor batista com curso de teologia e outros ciganos, pastor leigo, tem alguns trabalhos pontuais, né? Que é a 8ª Igreja Batista, 8ª Igreja Presbiteriana em BH, tem a Juvep em João Pessoa, tem a Missão Amigo do Cigano no Paraná, a Primeira Igreja Batista no Paraná também, esqueci o nome da cidade, mas tem o pastor Igor Cigano, que fez muitas missões para o povo cigano, tem o pastor Joaquim em Fortaleza, que é um pastor cigano leigo, tem uma comunidade cigana em Souza, na Paraíba, que tem muito cigano evangélico. Mas é isso, irmãos. Aqui no Recôncavo, nós precisamos fazer com que o cigano saia da invisibilidade para a igreja, porque nenhuma ideologia filosófica pode mudar o ser humano. Nenhuma ação social, nem assistência social, nenhum governo pode mudar o povo cigano. Quem muda o cigano é a igreja. Quem muda o cigano é Jesus Cristo. Tenho feito muito pouco. A indagação do pastor Uber sobre querer ser advogado, na verdade, já é um desejo de quando eu fiquei sabendo que meu pai foi injustiçado. É um desejo de ser advogado desde criança. Quem sabe eu queria defender meu pai. Mas hoje eu entendo que, antes de qualquer coisa, o povo cigano ele precisa ter vez e voto. Precisa de uma cadeira. Precisa de alguém. Hoje, para a glória de Deus, nós temos cigano, primo policial, primo enfermeiro, temos professor da Universidade Estadual em Feira de Santana, tem alguns ciganos agora dessa nova onda aí que já estão se formando em direito. E eu sou um dos pequenos, sou um dos menores, mas confesso que tenho errado bastante. Deveria ter feito mais. Eu não tenho filho,
e eu e Arlete vive para tentar agradar o Senhor. Sou falho, queria muito que Deus me usasse e que a misericórdia dele tivesse sobre mim. Mas é isso, meus pastores. Eu acho que eu já extrapolei. Batista não passa do tempo. O seu pai, seu Serrinha, faleceu crente no Evangelho, né? Ah, sim, essa história é boa, pastor. Eu sempre fui. Eu sou meio Pedro, né? Misturado com Paulo, sabe? Um pouquinho de teologia com um pouquinho de briga, sabe? E para minha família eu sou meio assim. Mas eu evangelizei muito, meus irmãos. E o Senhor Deus, ele me revelou em sonho que ia colocar os meus irmãos no poço. E se brincasse, ia tirar até a vida. E eu avisei para eles. E um belo dia a gente recebe a notícia: morreu 8 da nossa família em um acidente. E meu irmão estava lá. Eu nem desacreditei, nem acreditei. Mas o meu pai, no meio do caminho, indo dar socorro ao meu irmão, chorando, ele fez uma promessa a Deus e disse: Senhor, poupa a vida do meu filho, que eu vou me batizar. Aquele velho ranzinza que me chamou crente do jegue desceu as águas e eu tive a honra de batizar o meu pai. Aleluia. Porque o meu irmão... Sem saber quem era, eu tive o privilégio de sentar ao lado dele alguns minutos na Assembleia da Convenção. Ai, ai. Meu querido, que maravilha, viu? Essa sua palavra. Não tem... Eu peço os senhores que me ajudem. Eu preciso das orações de vocês. Preciso de conselhos para saber conduzir essa missão, porque tem hora que eu me sinto um inútil. Mas eu sei que o Deus que chamou Moisés dará um fim e um bom fim para o nosso povo. Queria poder fazer mais pelo pastor Adelson, pelo pastor Genilson, pelo pastor Davi Pina. É muito grande, o trabalho ainda é muito incipiente. Isso. E tem hora que eu fico pensando que eu tenho que viver muitos anos para a gente fazer o que a gente precisa, né? É incipiente, mas já começou. Pelo menos, né, temos um começo aí de início de situação. Vamos lá, irmãos. Alguma consideração que os irmãos gostariam de concluir aí, perguntando? Eu sou o cara que chora muito, né? Então, se a voz falhar aqui, às vezes quando você veio falar agora que está fazendo pouco e que precisa das nossas orações, a gente olha que a gente tem muito mimimi, né? Como crente. O quanto você sofreu e para estar aqui hoje, né? E o que eu ressalto hoje aqui que não é o tempo, e sim a intensidade. Quando você falou que leu a palavra e leu os 4 evangelhos ali em 3 dias, então a gente vê que Cristo transforma realmente através da palavra dele. Amém. E só queria ressaltar isso mesmo, que não é tempo, eu tenho 50 anos de crente, mas sim a intensidade. Então, muito obrigado mesmo, muito obrigado. Amori? Roberito, meu querido, testemunho fantástico, né? Você foi muito feliz na sua colocação quando você disse que não foi você que aceitou a Jesus, mas ele que lhe aceitou. Essa é a concepção que nós temos de ter, de que pela sua misericórdia nós somos alcançados pela sua maravilhosa graça. E eu queria fazer uma observação na sua fala, quando você foi para a encruzilhada para procurar conversar com aquela entidade e ela não falou com você,
e quando você foi deitar na varanda da sua casa, olhando para o céu, e não foi falar com ninguém, e alguém falou com você, né? Então, quem impediu aquela entidade de falar com você naquela hora, certamente foi o mesmo Deus, que já tinha Aleluia. seu nome escrito no livro da vida, antes mesmo da fundação do mundo, né? Glória a O Deus. Espírito, ele tem trabalhado agora para buscar essas pessoas que aí estão com esse nome escrito no livro da vida. Então, o que eu queria colocar para você é o seguinte: pela história de vida que você trouxe, seria muito pouco provável que você se direcionasse a Deus por toda essa revolta, mas Deus se direcionou a você, né? E isso é motivo realmente de fortalecimento, de crescimento, para que a gente possa caminhar na certeza de que o nosso esforço, o nosso caminhar, certo? Ele tem que estar pautado na certeza de que Deus está buscando Deus nos quatro cantos da terra e que nós não devemos fazer acepção de pessoas, só devemos proclamar, porque o seu Santo Espírito ele vai alcançar cada um daqueles para o qual a sua palavra ela será de uma forma assim irrecusável. Deus abençoe seu ministério, sua vida. Amém. E eu acho que nós precisamos de mais umas 8 lives aí para poder, né, conseguir abordar esse tema, né, Arno? Misericórdia. Agora eu quero aprender. Verdade. Na primeira live, no dia 6, no dia 7, o Dr. Jackson Cerqueira, lá de Jaguaquara, entrou, mandou uma mensagem, né? Eu acompanhei tudo e meu conceito a respeito de ciganos mudou. Ou seja, o pessoal muitas vezes realmente não conhece a fundo, e eu também não conhecia muita coisa do que eu sei agora, né? Por causa, aliás, eu já soube alguma coisa lá na convenção em Cruz das Almas, quando eu tive a oportunidade de assistir algumas palestras lá nesse seminário com o pastor Robelito, mas é muito mais agora, porque aqui entrou em muito mais detalhes, não foi possível lá. Então, o doutor Jackson falou, meu conceito a respeito dos ciganos mudou depois do que eu vi ontem, no dia 7, lá no início do mês, né? Eu espero que ele tenha ouvido hoje também, que continue mudando mais e mais o conceito, né? E, inclusive, ele falou que já existe lá em Jaguaquara, acho que algumas ciganas já fazem parte de algumas igrejas lá, de igreja pentecostal, de alguma da cidade lá, né, que já tem esse conhecimento. Ou seja, a coisa começou, vai se espalhando, vai atingindo as pessoas e vai crescendo, né? Quando isso foi feito muito pouco até agora, mas começou. Não tinha nada até recentemente, né? Então, já agora, estamos aí caminhando, né? Fernando, a palavra. Sim, primeiro que tudo, agradecer a Deus pelas palavras do pastor Robelito, que realmente chega aos nossos corações de maneira muito forte, porque sua experiência de vida realmente toca o mais profundo, né? E isso faz com que nos quebre, né, por dentro. Mas o que eu queria dizer para o pastor é que Deus está contigo, que Deus buscou a pessoa certa para o trabalho certo. O ser pioneiro sempre é bem mais difícil que quando já tem-se uma experiência já no trabalho. Então, eu acredito que Deus buscou você para fazer esse trabalho por conta do seu temperamento de ser Pablo e Pedro ao mesmo tempo. Então, que Deus continue, querido, te abençoando, te dando força, ânimo, que continue seu espírito em você em todo o tempo, porque esse povo, o povo cigano, precisa de Deus e eles precisam de você. Então, eu acredito de que se Deus não permitiu de que acontecessem todas aquelas coisas em você, contigo, mas que vivesse essas experiências, é porque Ele sabe o quão forte você é.
Então, assim como a força de Pedro e a sabedoria de Paulo, você tem tudo para continuar, e conte com a Igreja Pérola dos Mares, conte comigo para poder apoiar no que for necessário, seja em oração, na distância, ou quando tivermos a possibilidade no futuro de fazer missões onde você estiver, conte conosco no louvor, na música, né? E no que for necessário para podermos continuar anunciando a mensagem de Cristo a esse povo maravilhoso. Amém. E é só engajá-lo, né? E dizer que é preciosa a sua demonstração, Alô? né? Seu testemunho, que é Ok. muito Tá gratificante ouvindo? escutar. Agora sim. Agora sim. Tá. Edivan, você conseguiu visualizar alguma pergunta no chat, coisa assim, não? Não, a experiência foi muito forte, que é só Só glória a Deus. agradecimentos, só glória Tá. a Deus. Valeu. Então, isso é muito bom. Então, nós queremos agradecer mais uma vez a todos que participaram, que acompanharam, e fazendo mais uma vez esse apelo. Caso não esteja inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, leve esse conhecimento a outras pessoas para que possam também compartilhar com outras pessoas novamente, fazer essa rede se estender mais e mais, ok? Agora, a vocês aqui da sala, o nosso muito obrigado. Mas eu queria que, depois do encerramento da transmissão, nós continuássemos por 2 minutos apenas aqui, nós 5, para uma palavra muito final, só da sala mesmo, viu? Então, da minha parte, muito obrigado, e cada um pode dar o seu tchau aí, e nós vamos, então, no final, orar com o irmão Antônio Amorim. Tudo bem, então minha parte aqui eu capturei igual o WhatsApp, figurinha de WhatsApp, eu capturei uma mensagem, uma frase aqui do pastor Robelito. Era pau para comer sabão e depois pau para mostrar que sabão não se come. Depois eu falo quem é o autor, viu? Beleza. Deus abençoe, meus irmãos. Amorim não, Fernando. Agradecer a Deus pela oportunidade que me deu. Eu sei que na vez anterior quem teve essa bênção foi Clebson. Então, agradeço a Deus a oportunidade de poder estar aqui nessa live com o pastor Robelito e escutá-lo ao vivo, né? Não através do YouTube, mas sim através de uma conversa franca, de uma mensagem realmente que nos atinge. Assim que muito obrigado, pastor. Obrigado. Que Deus possa estar abençoando sua vida sempre. Então, Deus abençoe e aos que estão em casa também. Amém. Amém. Bom, antes da oração do pastor do irmão Amorim, nós temos uma palavra do pastor Robelito. Eu quero dizer primeiro para ele o seguinte: nós vamos nos ver mais de perto. Assim que permitir, essa pandemia for mais calma, vamos programar uma vinda de vocês aí, o irmão e a irmã Arlete, para estar conosco no final de semana aí na igreja, tá ok? Então, isso vai acontecer, já estava previsto desde quando nos vimos em Cruz das Almas, mas aí veio a pandemia e a coisa não deu certo. Mas vamos deixar acalmar mais um pouquinho e a gente programa isso aí, ok? Então, Ok, fique tranquilo quanto a isso, a gente vai essa turma, eu já tive essa aproximação com o irmão, mas os outros ainda não, né? Só via imagem aí não dá muita, dá para ver que tem barba, tem cabelo, tem tudo, mas não dá para ver mais de perto, entendeu? Ok, então, essa foi a minha palavra, uma palavra sua, final, depois de Amorim, ora. Meu pastor, me falta palavras para agradecer a bondade de vocês. Mas eu quero citar Salmo 51:12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Muito obrigado. Amém. Meus queridos, eu quero agradecer a cada pessoa que pôde participar dessa live, né? A disponibilidade do pastor Roberito, né? E cada um daqueles que puderam assistir, né? Deus, ele fala de muitas maneiras
e certamente, através desse testemunho, ele falou ao seu coração. E sabe-se lá quantas pessoas realmente foram alcançadas, serão alcançadas e terão a vida transformada por esse testemunho. Então vamos orar nesse instante, em gratidão a Deus por tudo que tem feito. Te exaltamos, Senhor, pela tua grandeza, pelo teu amor, pela tua bondade e misericórdia. Aleluia. Quão maravilhosos, Senhor, são os teus caminhos. Como tu ages, o teu agir, Senhor. Por mais que os nossos caminhos sejam tortuosos, tu és perfeito e tu fazes com que venhamos a alcançar aquilo que tu determinaste para a nossa vida. Tu alcançou, Pai, a vida desse servo teu, vida errante, pecador, discriminado, vivendo uma vida, Senhor, como ele mesmo relatou, totalmente fora do teu caminho. Mas tu, na tua infinita misericórdia, não somente o alcançou e o trouxe para junto de ti, mas fez dele também, Pai, um baluarte para pregar ao povo cigano, para implantar um trabalho, para fazer com que a tua palavra seja proclamada e para mostrar quão maravilhoso é o teu caminho e qual a dimensão, o tamanho, a amplitude da tua graça, que não deixa ninguém de fora do teu amor, da tua bondade e da tua misericórdia. Como tem sido bom, Senhor, como tem sido maravilhoso poder ouvir, escutar tudo que tu tem feito nos quatro cantos da terra. Seja, Senhor, com teu servo, dá ele força, dá ele discernimento, dá ele entendimento, capacita o Senhor a ir mais adiante, na certeza de que tu tens estado com ele. E em meio às dificuldades que surgem no decorrer da nossa vida, sejamos fortalecidos e que tu não nos deixe nos desviar do nosso caminho, Senhor. Muitas são as dificuldades, os problemas que esse povo enfrenta, mas, Pai, o teu amor é tão tremendo, tão maravilhoso, que tem transformado e dado a alegria, fazendo com que as pessoas possam te conhecer como único e suficiente Senhor e Salvador. Te agradecemos a tudo, Pai, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Valeu, Então, meus irmãos. aí, Pronto.